Boa tarde, Érica e tudo. Teoria da velocidade da vida. Essa teoria foi proposta por Peale, onde o mesmo advoga que a longevidade é inversamente proporcional à taxa metabólica. Com o tempo, Sacher propôs uma nova equação matemática que considerava diversos índices metabólicos: o tamanho do cérebro, o tamanho do corpo, o consumo de oxigênio por minuto e a sua temperatura corporal. No entanto, essa análise revela pouca clareza na relação entre o metabolismo basal, dimensões corporais e a longevidade entre animais da mesma espécie. Atualmente, acredita-se que a influência metabólica na longevidade poderá ser parcialmente explicada pelo aumento da produção de espécies reativas do oxigênio, ERO, nos animais metabolicamente mais ativos. Com algumas exceções, os animais com maior metabolismo basal são aqueles que produzem maior quantidade de ERO e cuja longevidade é menor. Por fim, Peale parecia estar em parte correto quando associou a longevidade à taxa metabólica. Porém, essas observações sugerem que não existe uma reserva energética ou número de batimentos cardíacos pré-determinados geneticamente, que determinam a longevidade do indivíduo. Teoria do envelhecimento celular. Em 1981, o Weizmann ele especulou sobre a possível existência de um potencial limitado da capacidade de duplicação de células somáticas dos animais superiores. Mais tarde, Hayflick e Morehead eles confirmaram experimentalmente essa suposição de Weizmann. Hayflick e Morehead eles constataram que os fibroblastos humanos normais eles têm uma capacidade finita de duplicação celular. E esses investigadores, eles demonstraram que, quando células normais de embriões crescem em condições favoráveis, o fenótipo de envelhecimento e morte são uma consequência inevitável após cerca de 50 duplicações da população. E dessa forma, os autores demonstraram que a morte da cultura de células humanas normais não se deve a algumas causas triviais, que envolvem os componentes ou condições do meio de cultura, mas é antes uma consequência das características genéticas das próprias células. Com efeito, Hayflick refere que nas experiências em que os fibroblastos evidenciaram um tempo de vida ilimitado, o meio de cultura certamente ele estava contaminado por um vírus ou por algum composto que ele era capaz de estar induzindo essa mutação nas células em cultura, o que as tornava cancerosa. A aceitação deste resultado pela comunidade científica ela não foi de forma alguma pacífica. Foi sido atribuída de alguma forma com erro de confecção no meio da cultura e possível contaminação por algum vírus. A consistência desses resultados obtidos em culturas de células levou os investigadores a considerar que a longevidade é geneticamente determinada, uma vez que a célula tem uma capacidade de proliferação pré-definida. Isto é, o número de replicações ele é limitado. Os estudos genéticos em humanos é relacionado com a longevidade. Isso são normalmente desenvolvidos em gêmeos. De acordo com esses autores, as reduzidas dimensões das amostras, assim como a semelhança do meio envolvente, tendem sim a limitar as utilidades dos resultados deste trabalho. No estudo com a amostra considerável, 600 pares de gêmeos dinamarqueses monozigóticos e dizigóticos, isso são da mesma univitelinos e monovitelinos, nascidos no século XIX, foi encontrada uma influência da hereditariedade na longevidade de apenas 30%. A existência de um único gene responsável pelo fenômeno de envelhecimento em humanos parece pouco provável, apesar de terem sido já identificados alguns genes relacionados com doenças específicas de idades avançadas. Em alguns humanos normais, a investigação de gerontogenes tem permitido já identificar esses genes responsáveis pelo desenvolvimento de algumas doenças que foram associadas à idade, mas não a genes específicos do fenômeno de envelhecimento, como é o caso que acontece em organismos mais simples, como em nematóides e nas leveduras. Teoria dos telômeros. A teoria dos telômeros. Antes de mais nada, é importante saber que o tempo de vida finito nas células eucariotas normais
E a capacidade das células cancerosas em superar esse tempo pode depender dos telômeros, que constituem os extremos dos cromossomos normais. A duplicação cromossômica normal leva a um encurtamento dessas estruturas, ou seja, um encurtamento nos telômeros, até que depois de um número de divisões celulares, os cromossomos se tornam estáveis e a célula morre. Só que mesmo assim, existe uma pequena possibilidade e uma pequena porcentagem de algumas células sobreviverem com capacidade de restaurar o comprimento dos seus telômeros, mediante um mecanismo recombinante. Teoria da mutagenase intrínseca. De acordo com essa teoria, a longevidade do animal vai depender do menor número de erros nas replicações do seu DNA celular e da capacidade das respectivas enzimas reportadoras do DNA. Desse modo, o maior ou o menor tempo de vida nas diferentes espécies animais estaria associado a um maior ou menor acúmulo de mutações nas respectivas células somáticas. Quando essa acumulação impossibilitasse a manutenção da fidelidade e a replicação do material genético, a célula poderia começar a evidenciar um fenótipo de envelhecimento, de perda de funcionalidade. No entanto, os processos de manutenção da fidelidade da replicação do DNA, eles são bastante eficazes, o que impede a acumulação de mutações por replicação do DNA danificado. De acordo com alguns autores, em média pode ocorrer apenas um erro em cada 105 ou em 106 bases inseridas. E quando a polimerase comete um erro, interrompe a reação para remover praticamente todos os erros. No entanto, estima-se que em cada 103 a 104 bases reparadas, uma base modificada escapa a essa reparação, de tal forma que a frequência de erro varia entre 108 a 110 pares de bases. Curiosamente, o aumento a maioria das proteínas danificadas detectadas nas células envelhecidas resultam essencialmente de modificações motivadas por reações de oxidação e de glicosilação. Ou seja, a teoria da mutagênese intrínseca parece não explicar o fenômeno de envelhecimento, uma vez que há poucas evidências experimentais que sustentem essa hipótese. Teoria neuroendócrina. Essa teoria é controlada pelo hipotálamo e pela glândula pituitária. Ela regula a libertação e inibição das hormonas secretadas para a circulação sanguínea, sobre a influência dos neurotransmissores e neuropeptídeos. Defende que a atividade do hipotálamo depende da expressão de genes específicos, os quais alteram a sua expressão com a idade, condicionando um conjunto de funções diretamente dependentes do sistema neuroendócrino. Considere que a incapacidade fisiológica do organismo, associada à idade, pode ser explicada com base na alteração hormonal, resultante da modificação da expressão genética. As hormonas têm um importante papel trófico e integrativo na manutenção em função dos tecidos, pelo que a sua deficiência tem como resultado da função tecidular. A constatação de que a alteração hormonal associada à idade e o fenótipo de envelhecimento são idênticos entre os indivíduos da mesma espécie reforça a importância da influência genética na regulação neuroendócrina.